Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista Conteúdo Compartilhado. Sou Ari, sócio atual CEO da Consulpass e a partir de agora conduzirei nossas entrevistas. Na entrevista de hoje participará nossa sócia Joana Soper e juntos temos o prazer de conversar sobre o tema Maternidade nas Empresas com Luciana Catori. Luciana é cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas, TEDx Speaker, mestre em Design Estratégico. Sua pesquisa investiga a maternidade sob a ótica das empresas do design orientado ao dilema. Formada em Publicidade e Propaganda, especialista em User Experience, consolidou sua carreira trabalhando na comunicação de grandes marcas. É professora do primeiro MBA de Diversidade do Brasil e mãe do Henrique. Luciana é também idealizadora do projeto Real Maternidade, que reúne mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigado pela sua disponibilidade em fazer esse bate-papo aqui conosco da Consulpass. Olá, Ari, obrigada, muito legal estar aqui com vocês. Oi, Jô, tudo bem? Uma honra e uma alegria muito grande para mim conversar com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Lu, posso chamar de Lu, Luciana? Claro. Tá. Uma curiosidade, como nasceu a maternidade nas empresas? Tá? Como que ela iniciou? Qual era seu objetivo? Ele permanece o mesmo do escopo inicial? Se modificou ao longo desses anos? Você pode falar um pouco para nós, contar um pouco dessa linda história? Ari, claro. Na verdade, para falar do maternidade nas empresas, eu tenho que falar um pouquinho antes. Meu filho nasceu em 2011 e em 2012, a partir de um acontecimento bem triste na minha família, a gente perdeu uma priminha de 2 anos e esse fato me fez repensar a minha vida. Eu trabalhava bastante numa agência de publicidade online e a partir desse acontecimento eu resolvi que eu precisava parar, que eu precisava, de fato, conhecer o Henrique, que ele ficava na creche o tempo inteiro. Quando eu chegava do trabalho, eu sempre estava muito cansada, eu não tinha, assim, um tempo de qualidade com ele. E aconteceu isso, eu falei, não, peraí, vamos rever aí a vida. E eu passei, então, a ficar meio horário com o Henrique e o outro meio horário eu me dediquei aos meus projetos, porque eu também sempre gostei muito de trabalhar. E eu fiz essa escolha achando que eu estava fazendo isso pelo Henrique, né? Mas hoje eu vejo que eu estava fazendo isso por mim. Eu precisava me sentir mãe. E a partir dessa escolha, eu criei um projeto em 2012, o Real Maternidade. Era um projeto pessoal que tinha o objetivo de levar leveza e alegria para as mães e para as famílias. Porque eu sempre percebi que a carga sobre as mães era muito alta. E eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para tentar amenizar isso, para tentar aumentar a percepção de bem-estar das mães, que são muito cobradas pela sociedade, mas sobretudo por elas mesmas. Então eu criei um projeto pessoal, o Real Maternidade. Esse projeto deu super certo, conquistou 200 mil fãs no Facebook na época. E eu falei, gente, eu posso fazer disso o meu plano A, ao invés do plano B. Então, comecei a trabalhar com Real Maternidade, porque tem tudo a ver comigo. E a partir desse trabalho no projeto Real Maternidade, eu fui convidada para fazer parte de uma pesquisa de uma brasileira residente em Los Angeles, e ela estava investigando a relação entre maternidade e carreira ao redor do mundo. E ela conversou com várias mães, e eu fui uma dessas mães que ela conversou. E o resultado dessa pesquisa fala muito do que a gente fala hoje, né? Que a maternidade desenvolve habilidades nas mulheres e que elas podem levar essas habilidades para o trabalho, fazendo delas profissionais ainda melhores. E a partir dessa pesquisa, eu já conhecia a minha atual sócia, a Suzana, que também trabalhava com empreendedorismo materno na época, e a gente tinha uma grande afinidade, porque tanto a Su quanto eu, nós viemos do universo corporativo. E a gente estava meio inquieta, tentando fazer alguma coisa para transformar o universo corporativo. E eu falei assim, Su, olha só, essa pesquisa eu acho que pode ser um mega insight, um mega teste para a gente poder espalhar essa ideia no mundo corporativo. E a partir de então, eu e a Suzana nos unimos e começamos a fazer um projeto piloto. A gente fez uma palestra piloto para a gente ir até as empresas falando que maternidade é impulso de carreira.
E esse projeto deu super certo, e a partir disso, eu e a Suzana, a gente se uniu, criamos aí a consultoria Maternidade nas Empresas, e desde 2017 a gente atua para fortalecer a equidade de gênero e valorização aí da parentalidade no universo corporativo. Então, tem 5 anos, a empresa começou com um foco em maternidade, e a gente foi vendo que nem todas as empresas estavam preparadas para falar do tema. A gente precisava antes preparar o terreno de algumas empresas para falar sobre equidade de gênero. A partir disso, tanto a Suzana quanto eu, nós entramos no mestrado, né, para poder realmente falar com propriedade a respeito desse tema, porque quando a gente fala com mães, a gente utiliza uma certa linguagem, mas quando a gente fala com uma alta liderança da empresa, por exemplo, a gente tem que dar outros dados, né? Então a gente foi realmente se embasar para poder defender e fortalecer a equidade e a parentalidade nas empresas. Muito legal, Lu. Agora tu falando, assim, eu estava recapitulando, porque eu fui consumidora lá do Real Maternidade, estava também iniciando, me preparando para me tornar mãe, e me lembrei também do Nutrimãe, né, da Suzana. Isso! Me lembrei também que uma das primeiras clientes, né, das boxes dela, enfim, passou um filme na minha cabeça. É muito bacana essa trajetória e como é que vocês duas vieram de grandes empresas, né, e uniram esses assuntos. Agora, o que eu queria te perguntar, né, eu acho que o cerne dessa questão toda do trabalho de vocês, assim, que tu pudesse nos trazer um pouquinho quais são as principais barreiras enfrentadas pelas mulheres, assim, que se tornam mães no mercado de trabalho. Eu acho que parece meio clichê, meio óbvio, mas eu acho que é o cerne de tudo, né, falando de maternidade um pouco. Exato, Jo. Infelizmente, né, as mulheres sofrem ainda hoje, em 2022, muito sobre essa questão, né, da maternidade. O que a gente vê? A FGV fez uma pesquisa em 2016 que mostra que 48% das mulheres, após 12 meses do retorno da licença maternidade, elas não estão mais nos seus postos de trabalho. Então, olha só, quase metade das mulheres. A Suzana Ayarza, no estudo de 2018, mostra que a maternidade é uma das principais barreiras para a progressão de carreira das mulheres. Então, a gente vê pelos dados que a maternidade tira realmente as mulheres do mercado de trabalho. E a gente precisa entender que existe uma coisa que se chama viés da maternidade. O que é esse viés da maternidade? É um viés inconsciente. Segundo a Lin Nin, o viés da maternidade é o principal viés de gênero, então ele é muito presente. O viés da maternidade é aquela crença da gente achar que a mulher, depois que ela é mãe, ela não vai ser mais tão comprometida com a carreira, ela só vai querer pensar nos filhos, ela não vai mais querer aceitar aquele projeto desafiador, por exemplo. Então, a gente vive numa sociedade que tem muito forte esse viés. Mas isso não é verdade, né? Principalmente nas empresas que a gente circula, a gente percebe, a gente conversa muito com mães, com pais, com as figuras parentais, com liderança, com RH. E o que a gente percebe? Quando a gente fala com as mães, a gente percebe que a maternidade é combustível para as mães. Por quê? Porque as mães trabalham e dessa forma elas se sentem mais inteiras para quando elas têm que estar com os filhos. Então, essa crença de que a maternidade é um obstáculo, de que a mulher não vai querer ser mais comprometida, ela cai por terra porque a maternidade, né, o trabalho é combustível. Então, a gente precisa entender que esse viés ele existe para, a partir desse entendimento, a gente mudar alguns comportamentos. Por exemplo, né, uma liderança. A gente cansa de ver nas empresas, às vezes, em reunião de sucessão, quando eles indicam uma mulher como uma sucessora, às vezes eles falam assim, não, gente, mas a fulana não vai querer, ela tem filho pequeno, o marido dela ganha bem. Olha o tipo de coisa que a gente escuta, né, carregada desse viés. Mas aí, se a gente for pensar, peraí, ela não vai querer, mas você perguntou para ela? Não. Então, assim, existem ainda no mercado muitas suposições a respeito das mães. E o melhor que a gente tem que fazer é perguntar, né? Porque, assim, pode ser o caso de que aquela mulher que virou mãe não vai aceitar algum desafio, mas uma experiência particular, a gente precisa perguntar. Mas o que a gente vê é que as mães querem sim os desafios, o trabalho é combustível e a gente precisa ouvi-las e não supor. Então, existe sim ainda no mercado, né, esse viés, a gente veio de uma sociedade, né, machista, e a gente precisa quebrar alguns estereótipos, e a primeira forma de quebrar é a gente saber que isso existe para que a gente possa agir diferente.
Muito bem, Luciana. A gente percebe aí, né, o que você comentou agora, né, somente falando aí dos desafios das lideranças das mulheres, né, que ainda mesmo assim existe aí um certo preconceito, né, porque a gente sabe que quem acompanha aí uma mãe sabe que ela começa a exercitar uma série de habilidades para cuidar para ter a maternidade. Isso e no trabalho também, do mesmo formato aí, isso pode estar contribuindo para ela, porque ela começa a ter algumas habilidades que ela não tinha antes, quando não tinha filhos, digamos assim, né? Tanto a parte de negociação, resiliência, né? Uma série de coisas, né? Quanto a, falando da maternidade, Lu, você acredita que, na tua opinião, a gente sabe que teve alguma evolução quanto às legislações referente ao auxílio maternidade, período para ficar em casa das empresas, né? Você acha hoje que isso está adequado aqui no Brasil? É o suficiente, na tua opinião? E se existe algum país benchmark para ter que trate isso de uma forma mais com maior importância? Legal, Ari. Eu vou, antes de responder essa pergunta, eu vou falar sobre as habilidades que você tocou aí no início, que eu acho que é muito importante a gente frisar, né, que existem várias formas da gente adquirir novas habilidades, obviamente, né, não vem só na maternidade, mas a maternidade faz a gente exercitar algumas habilidades no dia a dia. E é muito interessante que o LinkedIn, em 2021, citou algumas habilidades mais requisitadas no mercado de trabalho. Eu até trouxe aqui para a gente conversar. Olha, habilidade de resolver problemas, pensamento crítico, inovação, criatividade, lidar com a complexidade e comunicação. E todas essas habilidades que o LinkedIn trouxe como as mais requisitadas no mercado são habilidades que o exercício da maternidade faz a gente desenvolver. Então, por exemplo, habilidade de resolver problemas. Gente, quem é mãe sabe, é problema o tempo inteiro, é o plano A, o plano B, o plano C, não deu certo ali, eu vou para um outro caminho, né? Não tem como parar, chorar, ter algum problema, vou chorar no cantinho, não, é isso aqui, resolver problema diariamente, né? Direto. Outra habilidade, né? O pensamento crítico. A gente, depois que se torna mãe, a gente começa a desenvolver esse pensamento crítico. Um médico, um pediatra te fala uma coisa, você vai começar a analisar aquilo criticamente, você vai buscar outras informações. Então, o exercício da maternidade no dia a dia faz a gente exercitar o pensamento crítico. A questão da inovação. A gente sabe que a inovação só acontece num ambiente com segurança psicológica. E a mãe, o que ela faz? Ela faz com que os seus filhos sejam eles mesmos, né? Que não tenham medo de expor a sua opinião. E a partir desse exercício, a gente cria um ambiente seguro. E é só no ambiente seguro que a inovação acontece. Então, maternidade tem tudo a ver com liderança, né? Esse olhar empático, esse olhar cuidadoso, a questão de lidar com a complexidade, da gente se comunicar. Quem tem mais de um filho sabe, né? Para eu conseguir a mesma coisa com 2 filhos diferentes, com um filho eu vou usar uma estratégia, com o outro eu vou usar uma outra estratégia. Então a gente conhece o público-alvo, entende o contexto e a gente se comunica para que a gente seja assertiva, né? Conquistar o que a gente quer. E tudo isso a gente leva para o trabalho. Então a gente costuma brincar que nasce uma mãe, nasce uma líder. Não é nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma líder. E aí você perguntou lá da licença, né? Da licença maternidade. O que a gente vê hoje, né? Você perguntou se eu acho que a licença no Brasil é adequada, né? A gente vê 6 meses de licença maternidade para aquelas empresas que são empresas cidadãs. E eu vou te falar assim, 6 meses, que legal que a gente tem 6 meses de licença. Porém, é só uma licença para a mulher de 6 meses, né? O homem, as empresas que dão, empresa cidadã, para o pai, dá 20 dias. Então, no meu ver, isso não é adequado. Por quê? Que mensagem que a gente está passando quando a gente dá 6 meses de licença para a mulher e 20 dias para o homem? A gente está passando aquela mensagem de que quem é responsável pelo cuidado é somente a mulher. E a gente precisa quebrar esses paradigmas, né? Felizmente, no Brasil, algumas empresas já estão usando a licença parental, ou seja, a mesma quantidade de dias para homens e mulheres. Então, essas empresas já estão entendendo
que o cuidado também faz parte, né, da vida do pai, obviamente, e estão incentivando isso. Porque as empresas hoje são rede de apoio das pessoas do time, né? A questão de criar um filho não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. É da mulher, do homem, de todas as figuras parentais, da sociedade e também das empresas, né? Ter filhos e cuidar dos filhos é um investimento que todos precisam, né? As empresas precisam entender que elas fazem parte hoje dessa rede de apoio, porque se a gente quer prosperar no futuro, a gente precisa cuidar das crianças hoje e também das mães. E a gente precisa entender que esse cuidado, ele é compartilhado, não é uma responsabilidade da mulher, é uma responsabilidade social. E aí a gente vê alguns benchmarks, né? Os países da Europa são os países que mais já entenderam essa mensagem. A gente vê, por exemplo, na Alemanha, existem 2 anos de licença que podem ser compartilhados entre mães e pais. Então, é muito bacana porque alguns países já entendem isso, né? Se a gente for pensar, são países mais ricos, são países mais prósperos. Por quê? Porque olham para as crianças hoje. Então, a gente está caminhando. No Brasil, a gente vê algumas empresas que já estão entendendo essa mensagem, o que é muito positivo, mas a gente precisa que mais empresas entendam essa mensagem também. Legal. Eu ia perguntar, Lu, já vou misturar algumas perguntas aqui, mas desse link do desenvolvimento do país diretamente, né, vinculado a essa questão da licença e o entendimento desse momento da chegada de um bebê, né, da vinda de um filho. E é complexo, porque no Brasil a gente sabe que também não adianta colocar goela abaixo, vamos dizer assim, né? Vamos mudar essa mentalidade, sendo que a gente tem, acho que esse é uma dificuldade, um problema que tem que caminhar com muitos outros em relação ao desenvolvimento do país, né? Mas eu queria te perguntar, Lu, em relação a treinamentos específicos dentro das empresas, assim, como é que, eu sei que vocês, até eu ia te convidar um pouquinho para te comentar um pouco dos serviços que vocês, no Maternidade nas Empresas, oferecem atualmente, né? Para as empresas em relação a treinamentos para mulheres e homens, né, os funcionários, em conjunto, para que tenha essa transformação cultural num ambiente empresarial. Se pudesse comentar um pouco, claro, além do que a Maternidade nas Empresas faz, mas como é que as empresas estão tratando esse assunto internamente? Certo, a gente vê assim, alguns movimentos. Vou começar falando de um movimento específico, que são empresas que já entendem que é preciso acolher a parentalidade, que são empresas que nos procuram para fazer a consultoria, ou seja, a gente entra na empresa, a gente faz um mergulho no contexto da empresa para a gente entender quais os principais desafios a respeito do tema da parentalidade aquela empresa enfrenta. E para eu falar sobre esses desafios relacionados à parentalidade, não é somente conversando com mães, pais e figuras parentais, não. Eu preciso entender como as pessoas sem filhos olham para esse tema, como que uma liderança enxerga a parentalidade. Eu preciso conversar com o RH. Então, a gente faz uma investigação com mães, pais, figuras parentais, obviamente, e também liderança e IRHs com e sem filhos. A partir disso, a gente tem um retrato de como a parentalidade está naquela empresa hoje e a gente mapeia os principais desafios. Mapeando os principais desafios, a gente apresenta benchmarks, o que o mercado, né, o que o Brasil e o que o mundo está fazendo relacionado àquele desafio que a gente encontrou. E a partir disso, a gente vai para uma etapa de cocriação. Olha, a partir desses desafios, a gente tem essas soluções e o que a gente pode fazer nesta empresa para que a gente possa minimizar ou acabar com esses desafios. E aí a gente cocria ações e a gente dá origem, a partir dessa cocriação, a um roadmap de ações que compõe o programa da parentalidade naquela empresa. Então, recentemente, a gente fez esse trabalho junto a Suzano. Foi um trabalho maravilhoso, de mergulho, de muitos insights, de muitas descobertas. E, a partir disso, a gente implementou ações na companhia que deu origem ao programa de parentalidade Suzano. Então, são ações bem simples, desde uma cartilha de acolhimento, por exemplo, até políticas da empresa. Então, a gente criou o grupo de afinidade da parentalidade, a gente fez um treinamento para a liderança sobre como acolher a parentalidade, e esse treinamento a gente oferece
para todas as empresas, né? Porque o que a gente percebe? Que hoje em dia, na maioria das empresas, o acolhimento da parentalidade, ele está na mão de um gestor ou de uma gestora, né? Não está ainda nos processos da empresa. Então, a partir disso, a gente fez um treinamento para a gente ensinar essa liderança a acolher da melhor forma para aumentar a percepção de bem-estar das pessoas do time. Porque muitas vezes não é que o cara não quer acolher bem, né? A mulher não quer acolher bem. Às vezes as pessoas não sabem como acolher. Então, esse treinamento é bem interessante. A gente tem dado em várias empresas, que é o letramento da liderança em relação ao acolhimento da parentalidade. E aí a gente tem rodas de conversa também, que a gente, né, para levantar esse tema. A gente criou recentemente um baralho da parentalidade, que é um baralho para fomentar discussões a respeito da parentalidade. É uma forma lúdica, e nesse baralho a gente traz conceitos, a gente traz alguns dados, a gente tem perguntas reflexivas para fazer com que o grupo possa pensar sobre isso, para que, de fato, o tema entre na pauta da empresa. Então, existem tem talks, tem workshops, e também esse acompanhamento profundo, que a gente investiga a realidade, e a partir dessa investigação, a gente cocria soluções para a gente aumentar a percepção de bem-estar de todas as pessoas a respeito da parentalidade. Então, tem sido muito bacana, Jo, e assim, a gente tem feedbacks super legais, a gente recebe mensagens no nosso Insta de gente que participou do treinamento. Então, a gente vê que realmente é um trabalho de impacto, porque esse tema, né, a maternidade, a paternidade, é um tema muito próximo a todos nós. Mesmo quem não é mãe, a gente veio de uma mãe, a gente veio de um pai. Então, tem sido muito bacana e os resultados estão bem legais. A gente fica muito feliz. Muito legal, Lu. Muito legal essas iniciativas para ajudar a empresa, né? De como poder estar praticando um novo formato aí e colocando esse tema aí sempre como uma prioridade, né? Acho que isso é muito bacana. Mas falando das próprias mulheres, né, Lu, como que o trabalho da maternidade nas empresas, né, tem encorajado as mulheres a se manifestarem, né? Caso a gente sabe que existe ainda, mesmo com toda a evolução que a gente já tem dentro da sociedade, tem algum preconceito ou está expondo as dificuldades que elas sofrem dentro de uma das organizações. Olha só, Ari, assim, não só o nosso trabalho, mas, por exemplo, a pandemia, né? A pandemia nos mostrou que a vulnerabilidade, ela é muito bem vista, ela é desejada, inclusive, né? Se a gente quer crescer, se a gente quer se conectar de fato com o outro, né? A liderança precisa ser, né? Expor essa vulnerabilidade. Então, a gente está começando a ver no nosso contexto, no nosso cenário, algumas pistas de que tudo isso é muito importante. Se a gente não tem isso, a gente não vai sobreviver enquanto empresa. Então, o contexto e o nosso trabalho, ele ajuda, né, a perceber, para as pessoas perceberem que é preciso a gente olhar para esse tema. E a gente falando sobre isso nas empresas, nas redes sociais, é muito legal porque as mulheres se sentem encorajadas, né? De uma certa forma, nós também somos essa voz. Então, a partir do momento que esse tema ele começa a ficar latente, a gente já vai vendo outras pessoas falando sobre isso. Então, por exemplo, nas redes sociais, há uns 10 anos atrás, ninguém falava sobre maternidade e carreira, sobre parentalidade no trabalho, e felizmente esse já é um tema que a gente vê várias pessoas conversando sobre isso, né? Celebridades falando sobre isso. Então, a gente vê, por exemplo, a Cris Guerra, que agora é Cris Paz. A Cris Paz tem uma fala muito legal que ela fala assim: eu duvido que existe treinamento mais eficaz do que ter um filho. Então, a gente vê, por exemplo, o Pedro Pitella, da Sanofi, ele falando sobre a parentalidade como autodesenvolvimento. Se a pessoa se desenvolve, né, enquanto pessoa, isso ela leva para o profissional. Então, a gente vê várias pessoas falando sobre isso. A Paula Pascoal também fala que ser mãe ajuda ela a ser uma profissional melhor, e ser uma profissional melhor ajuda a ser uma mãe melhor. Então, já está sendo visto esses movimentos no mercado. Pessoas de grandes empresas, celebridades, né, falando sobre o tema, e tudo isso fomenta aí
essa mudança, essa transformação que a gente tanto quer. E o nosso trabalho, com certeza, também contribui para isso. E as pessoas, às vezes, que não falavam, não se expunham, começam a pensar e falam, nossa, é mesmo, eu como mãe, eu desenvolvi muitas habilidades, ou o líder, gente, é mesmo, aquela funcionária ali, depois que ela virou mãe, gente, ela colhe, como eu posso aprender com isso? Então, a gente vê as pessoas também fazendo esse movimento de transformação, e a gente fica, assim, super feliz e super orgulhosa, porque é isso que a gente quer, a gente transformar os espaços, a gente fala que o nosso sonho grande é realmente uma mudança cultural, em que a parentalidade seja valorizada, né? Porque não adianta, não existe mais aquela assim, ai, a Luciana profissional, a Luciana vida pessoal, vida profissional. Não, tá tudo junto, né? Somos seres integrais, não tem como separar. Eu tenho meus hobbies, minhas paixões, né? Tenho a minha família. E quando eu estou trabalhando, eu não jogo isso fora, né? Então, assim, a partir de toda essa mudança, de todo esse contexto, a gente vê que esse cenário, felizmente, ele está mudando, a gente tem um caminho longo a seguir, mas os primeiros passos foram dados. E cabe a nós, né? Todos nós somos agentes de transformação, a gente multiplicar essa mensagem, seja nos nossos círculos familiares, com os amigos, com a equipe, a gente precisa, sim, colocar essa voz na rua para a gente transformar de fato. Bacana. E Lu, agora mudando um pouco, assim, a gente se afastando um pouco, né? Claro que o trabalho de vocês começou com maternidade, até pela tua história, a história da Suzana, né? Das mulheres. Eu vejo aqui no Instagram de vocês que vocês se colocam aí como parceiras com as empresas no alcance da equidade de gênero e valorização da parentalidade. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão da equidade de gênero, né, que eu acredito que vocês foram também abraçando aí ao longo dos últimos anos, e também um pouco o papel do homem, né? A gente fala de maternidade, tu falaste da parentalidade, mas e o homem, como é que tá dentro disso? Se pudesse, né, sair um pouco assim, vamos deixar as mulheres um pouquinho de lado, mas explorar esses outros dois pontos. Certo, Jo. Eu acho muito importante a gente explorar aqui que as empresas estão olhando para esse tema, não é porque elas são boazinhas, não, porque isso traz resultado de negócio, né? Então, existe um dado da McKinsey de 2018 que fala que a maior paridade de gênero no topo das organizações faz com que as organizações tenham 21% a mais de chance de terem resultados acima da média. Então, assim, a gente ter essa paridade de gênero no topo, isso traz dinheiro, isso é negócio. Então, a partir disso, as empresas estão olhando para isso, estão colocando as suas metas de ter mais mulheres na liderança. Então, a gente precisa entender. Quando a gente tem mais mulheres na liderança, na alta liderança, a gente tem chances de maiores resultados de negócio. E aí, a gente percebe que esse movimento vem desses dados, né? As empresas agora têm nas suas metas a equidade de gênero, e a gente precisa entender que a equidade de gênero não é mulheres querem mais que homens, não, a equidade de gênero, a palavra equidade, ela se refere a oportunidades de desenvolvimento para todas as pessoas. Então, a gente precisa entender, né? Por exemplo, a flexibilidade. A gente acha que a flexibilidade ela vai chamar mais mulheres para o mercado de trabalho. De uma certa forma, sim. Porém, a flexibilidade ela tem que ser dada a todas as pessoas, porque homens também têm que usar dessa flexibilidade, por exemplo, os horários flexíveis. Porque a partir do momento que eu ofereço esse benefício somente para as mulheres, e só as mulheres usam, elas vão ser marginalizadas, porque elas não vão estar ali presentes, né? Então, assim, a gente precisa entender que se a gente quer, de fato, ter a equidade, a gente precisa dar oportunidade de desenvolvimento para todas, e a gente tem que entender esses gatilhos, né? É a flexibilidade, todas as pessoas têm que usar, para que realmente a gente esteja partindo de um universo ali igualitário para todo mundo. E a partir disso, dessa questão da equidade, a gente também precisa considerar as questões de diversidade. A gente precisa olhar para as interseccionalidades, a gente precisa entender a realidade da mulher negra, que é muito diferente da realidade da mulher branca. A gente tem que entender questões de mãe solo, por exemplo. Então, todas essas nuances, dessas camadas que a gente tem, isso tem que vir para a empresa, isso tem que vir para a pauta, isso precisa ser falado. E, de novo, né, a diversidade traz inovação.
A diversidade traz resultados de negócio. Então, não é somente a questão da mulher em si, né? São todos esses recortes e essas camadas que agora não dá mais para a gente não olhar para isso, felizmente. Acho que é uma questão social, né? Uma questão social, né, Lu? Isso, aí você me perguntou dos homens, né? Não dá para falar de equidade sem um diálogo com os homens. Não tem como, né? Os homens precisam estar nessa pauta, os pais precisam estar nessa pauta, entendendo o seu papel, compartilhando tarefas. Existe um estudo bem legal do Michael Kimmel, que é um sociólogo americano, ele é especialista nas questões de gênero. E ele fala o seguinte: quando homens e mulheres compartilham de forma igualitária as tarefas domésticas, o que acontece? As crianças vão melhor na escola. As crianças têm menos chances de ter síndromes como TDAH, por exemplo. Quando homens e mulheres compartilham de forma igualitária as tarefas da casa, isso é bom para as mulheres. Elas vão menos à terapia, fazem menos uso de medicamentos, elas são mais felizes, vão mais à academia. E esse compartilhamento de tarefas, ele é excelente também para os homens. Quando acontece isso, existem dados que os homens bebem menos, fumam menos, vão mais para o médico por uma questão de prevenção do que apagar um incêndio, por exemplo. Os homens também usam menos medicamentos. Então, a saúde de todos da casa melhora. E isso num contexto de uma família heteronormativa, né? A pesquisa dele. Então, a equidade de gênero, ela faz bem não só para a mulher, ela faz bem para os homens, para as famílias, para as empresas, para toda a sociedade, né? Então, não é uma questão de mulheres, equidade também é uma questão social, porque isso reflete em vários segmentos aí. É muito importante e é muito interessante esse estudo que mostra que realmente, né, o que os homens ganham com a equidade. E Lu, agora pensando no Brasil mesmo, para trazer para a nossa realidade, vocês do Maternidade nas Empresas, vocês se sentem sozinhas, assim, com essa bandeira, ou vocês veem outras iniciativas e o quanto, assim, no país? Eu sei que vocês são pioneiras, assim, né, dentro de um trabalho mais estruturado, e eu trago também o exemplo do Marcos Piangers dentro do trabalho. Claro, é uma pessoa, eu não conheço a fundo o trabalho dele, mas ele defende bandeiras, enfim, questões, né, semelhantes a que vocês defendem. Como é que está isso no Brasil, assim, de iniciativa, seja uma pessoa, um influenciador, ou instituições, empresas, enfim, se pudesse comentar conosco. Jo, a gente nos últimos anos, quando a gente abriu há 5 anos atrás, só tinha de consultoria a gente que fazia esse tipo de trabalho. Hoje a gente vê várias consultorias trabalhando com esse tema, o que é muito bom, né? Se a gente quer transformar, quanto mais agente de mudança a gente tiver com a gente, melhor. A gente vê parceiros, por exemplo, pessoas que trabalham com coach de carreira para mães, né? Que antigamente não tinha. Então a gente já vê esse cenário se desenhando melhor, pensando na questão da parentalidade. A gente vê homens, né, criando cursos de como ser pai, vou ser pai agora. A gente tem um parceiro bacana que trabalha com a gente em relação a isso. A gente vê várias contas no Instagram, né, levantando essa bandeira, levantando essa causa. E dentro das empresas também, o que é mais bacana, a gente vê vários aliados. E muitas vezes quem nos contrata não é mãe e não é pai, mas tem isso dentro de si. Então, é muito bacana porque a gente vê realmente essa conquista de aliados, mas é um trabalho muito de formiguinha e também de muitas formiguinhas. Graças a Deus, a gente pode ver no mercado essa evolução. Então, felizmente, a gente vê esse avanço e, graças a Deus, a gente pode contar cada vez mais com mais pessoas para levantar essa bandeira. Muito bom, Lu. A gente percebe aqui, né, que é uma jornada de transformação, né? Acho que esse é o grande ponto, uma jornada de transformação, que já temos aí essa provocação, o entendimento aí da importância disso, né? Todo esse conteúdo que você teve oportunidade de estar compartilhando com a gente, muito rico. Dá para ver muita propriedade no que você faz, né? E a gente está, assim, muito feliz de você ter participado conosco aí nesse bate-papo junto da Consulpass.
Lu, a gente queria te agradecer de coração, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, né? Em nome de toda a equipe, o time da Consulpass, a gente te agradece, né? Lembrando que esse conteúdo vai ser disponibilizado na nossa revista, né? Também no nosso canal do YouTube e também no Spotify. A gente gostaria que você aproveitasse esse momento também, né, para falar um pouco aí dos teus canais de comunicação, porque a gente acredita aí da relevância e da importância desse assunto para as empresas e para a sociedade. Ah, legal. Então, a gente está, né, nas redes sociais, a gente está no Instagram, o @maternidade nas empresas. A gente também é muito ativa no LinkedIn, tem lá o @maternidade nas empresas também no LinkedIn. O meu LinkedIn pessoal também é o Luciana Catoni. Então, quem quiser trocar ideia, quem quiser fazer uma pergunta, pode me chamar por lá. Tem o meu e-mail também, luciana@maternidadenasempresas.com.br. E eu estou super disponível para a gente continuar esse papo também em outras redes. E muito obrigada, Ari, muito obrigada, Jo. Desejo muito sucesso para vocês, para a Consulpass e para todas as pessoas que estão ouvindo aí. Vamos lá, vamos transformar esse mundo, porque nós não estamos aqui à toa, não. Vamos fazer bonito, vamos fazer diferente, para que quando os nossos filhos estiverem no mercado de trabalho, eles não tenham que conversar sobre isso. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Lu. Um grande beijo. Abraço, Lu. Obrigada.